Fio da História é um ponto de encontro. Quinzenalmente eu converso sobre temas relacionados à história, política e revolução. A intenção é que seja um espaço para socializar reflexões impertinentes. Ajudem a manter a periodicidade e, quem sabe, poderei produzir nosso ponto de encontro semanalmente. Agora, vamos ao nosso episódio. No episódio 2 do Fio da História, alerto sobre a articulação de um golpe empresarial militar no Brasil, onde a renúncia ou impeachment de Bolsonaro, seguido da posse de seu vice, provavelmente significará apenas mais uma etapa desse processo em curso. Analiso também a necessidade da esquerda revolucionária refletir sobre qual política deve ser implementada na atual conjuntura para enfrentar esse golpe e o papel da retomada das lutas populares e classistas pelas reformas de base para catalisar a organização dos trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo, impedir o golpe e avançar na retomada da Revolução Brasileira. Iniciaremos o episódio 2 ouvindo esse áudio do vice-presidente Mourão. Ouçam com muita atenção. É óbvio, né, que quando nós olhamos, né, com temor e com tristeza, né, os fatos que estão nos cercando, a gente diz, por que não vamos derrubar esse troço todo? Na minha visão, né, e aí a minha visão que coincide com dos meus companheiros do alto comando do Exército, nós estamos numa situação daquilo que poderíamos lembrar lá da tábua de logaritmo, né? Aproximações sucessivas, né? Até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, né? Pela ação do judiciário, né? Retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. Agora, qual é o momento para isso? Então, no presente momento, o que é que nós vislumbramos? Os poderes terão que buscar a solução. Se não conseguirem, chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. E essa imposição, ela não será fácil. Ela trará problemas. Podem ter certeza disso aí. E a minha geração, e isso é uma coisa que as senhoras e os senhores têm que ter consciência, ela é marcada pelos sucessivos ataques que a nossa instituição recebeu de forma covarde, muito obrigado, Ricardo, de forma não coerente com os fatos que ocorreram no período de 64 a 85, isso marcou a geração. A geração é marcada por isso. E existem companheiros que até hoje eles dizem assim, poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas. Mas, por outro lado, quando a gente olha o juramento que nós fizemos, o nosso compromisso é com a nação, com a pátria, independente de sermos aplaudidos ou não. O que interessa é termos a consciência tranquila de que fizemos o melhor e que buscamos, de qualquer maneira, atingir esse objetivo. Então, se tiver que haver, haverá. Mas hoje nós consideramos que as aproximações sucessivas terão que ser feitas. Essa é a realidade. O conteúdo desse áudio, somado à divulgação do presidente Jair Bolsonaro pelo WhatsApp de um texto que denuncia que o Brasil é dominado por um sistema de privilégios e pela política dos conchavos, que tornariam o Brasil ingovernável, apontam claramente a articulação de um golpe empresarial militar para facilitar a implementação integral e sem resistências do programa de governo antipopular e intriguista defendido pelas classes dominantes brasileiras. Temos claro que um golpe pode não ocorrer apenas em um momento, pode ter várias etapas e ir sendo paulatinamente implementado. Basta observarmos como se deu a ascensão do nazismo na Alemanha. A renúncia ou impeachment de Bolsonaro, seguido da posse de seu vice, provavelmente seria apenas um aprofundamento do golpe em curso. As grandes manifestações ocorridas no dia 15 de maio na Greve Geral da Educação Brasileira foram muito importantes, mas ainda não é a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras organizados que estão no centro dessas manifestações, seja na mobilização ou na organização dessas atividades. Essa realidade aponta a necessidade da esquerda revolucionária refletir sobre qual tática deve ser implementada na atual conjuntura para enfrentar o golpe e avançar na luta pelo socialismo.
O regime da nova república surgiu da transição lenta, gradual e segura organizada pelo capital, que foi vitoriosa no fim da ditadura militar, se esgotou. E os partidos de todos os espectros políticos que a sustentaram passam por um processo acelerado de degeneração política. Majoritariamente, as eleitoras e os eleitores brasileiros vêm demonstrando sua indignação e descrédito com o regime da nova república. A maioria deixando de votar ou votando nulo ou em branco nas eleições. Entre os que participam, optam por votar em candidaturas que se colocam como antissistema, mesmo que pela extrema-direita, como foi o caso de Bolsonaro. A esquerda reformista, equivocadamente, aponta saídas que se resumem a uma volta impossível ao passado. Pautam seus posicionamentos na defesa de uma ideia vaga de retorno à democracia da nova república e que tudo poderia ser resolvido por eleições dentro da ordem. O PT e seus aliados defendem centrar a luta na campanha Lula livre e o lançar a presidente em 2022. Outros acham que a saída é fazer uma oposição parlamentar que paute as manifestações de rua e eleger Ciro Gomes ou outra candidatura mais à esquerda em 2022 ou em eleições diretas, no caso do agravamento da crise. Independente de que essas estratégias se complementem do cretinismo parlamentar e do azenismo eleitoral que a sustentam, estamos em um impasse. Em caso de aprofundamento da crise, serão convocadas eleições? Chegaremos às eleições de 2022? A esquerda revolucionária não basta ficar denunciando o reformismo, como vem fazendo, ou menos ainda, apostar nas alternativas propostas pela esquerda reformista, caindo no canto da sereia do liberalismo de esquerda. Precisamos construir uma vanguarda compartida, que retome o fio da história das lutas populares e classistas que a direita e o imperialismo tentaram destruir com a contra-revolução empresarial militar de 64. As mesmas forças políticas que apoiam o governo Bolsonaro são as que tentam impedir essa retomada do fio da história desde a abertura lenta, gradual e segura da ditadura militar. As reformas de base do governo João Goulart estão mais atuais do que nunca e têm de ser retomadas com a radicalidade necessária que garanta a derrota do golpe em curso e apontem para a superação do capitalismo e a construção do socialismo. O Partido Comunista Brasileiro, as correntes revolucionárias do Partido Socialismo e Liberdade, a Unidade Popular pelo Socialismo e toda uma miríade de médias e pequenas correntes e organizações de esquerda revolucionárias deveriam se somar em esforços na construção coletiva de círculos da Revolução Brasileira, no local de trabalho, estudo e moradia. Esses círculos teriam como tarefa mobilizar para o enfrentamento do golpe e organizar a luta pelas retomadas da reforma de base de João Goulart. Necessitamos somar um bloco de forças que consiga atrair da órbita do reformismo lulista e cirista forças importantes para a retomada do fio da história da Revolução Brasileira. Tornando viável politicamente essa alternativa revolucionária, atrairíamos partidos, organizações e correntes que ainda se iludem com o reformismo baseado na conciliação de classes ou no desenvolvimento baseado em um nacionalismo burguês sem burguesia do lulismo e do cirismo. E esvaziaríamos o liberalismo de esquerda em sua política de reboque eleitoreiro ao reformismo. PCdoB, Consulta Popular, PCO, correntes populares e classistas minoritárias no PT e ínfimas no PDT e PSB, e militantes e quadros políticos do PT, PDT e PSB poderiam ser atraídos para esse projeto histórico de retomada do fio da história, enfraquecendo a tentativa de golpe em curso e as alternativas da esquerda reformista. É impressionante a atualidade do discurso de Brizola às vésperas do golpe de 64, propondo a criação do Grupo de 11, que lerei agora. A organização de nosso povo. Eis a tarefa urgente e imprescindível nesse momento. Povo desunido, povo desorganizado é povo submetido, sem condições de defender os seus mais sagrados interesses e de realizar o seu próprio destino. Se, em curto espaço de tempo, conseguimos estruturar uma organização razoável, estarão criadas as condições para o nosso povo, na hora do desfecho que se aproxima, nos momentos em que pretendam garrotear as nossas conquistas democráticas, venha assumir uma posição, não apenas de defesa de suas liberdades, mas também para caminhar por si mesmo em busca de sua própria libertação. O que cabe fazer, portanto, nesse momento a todos nós é, exatamente, organização, organização e organização. Temos de retomar esse fio da história, com a esquerda revolucionária catalisando a organização dos trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo e impedindo o golpe em curso e avançando com a retomada da Revolução Brasileira. Nesse processo,
Avançaremos a consciência de classe, derrotaremos a miséria política das massas e poderemos aprofundar a luta pelo socialismo. Resta-nos ter a coragem de fazer a história. Espero que tenha gostado. Você pode propor temas e fazer críticas através dos comentários. Um grande abraço e até o próximo episódio.